Meu irmão, minha irmã, celebramos hoje a festa de São Pedro e São Paulo. Exaltamos seu exemplo de fidelidade a Jesus Cristo e seu ardoroso testemunho no projeto libertador de Deus. São Pedro e São Paulo é celebrado dia 29 de junho, mas a Igreja migra esta celebração para maior participação dos fiéis cristãos católicos no domingo. E por isso, hoje, celebramos essa festa, celebrando também pelo Santo Padre, que é Pedro hoje, Francisco, nosso pontífice, nosso Papa. Na pessoa de Pedro, destaca-se o pastor das comunidades, aquele que é referência da fé para os irmãos. E na pessoa de Paulo aparece mais a figura do líder missionário, que forma as comunidades e faz expandir a fé em todas as nações. Pedro recorda mais as instituições, a instituição da igreja, e Paulo recorda mais o carisma. As leituras bíblicas da liturgia de hoje nos fala dos dois apóstolos. Na primeira leitura, vemos Pedro preso pelo poder de Herodes para agradar os judeus e libertado pela ação de Deus. O texto mostra que o testemunho dos discípulos gera oposição e morte, mas a oposição não pode calar esse testemunho. Mostra uma comunidade cristã unida e solidária na oração. E Deus escuta a oração da comunidade. Mostra a presença efetiva de Deus na caminhada da igreja e o cuidado de Deus para os que lhe dão testemunho. O nosso Deus não nos abandona. Por diversas vezes podemos, diante das provações, das adversidades, das turbulências, até sentir a ausência de Deus, mas Ele está lá. Ele está conosco. Na segunda leitura vemos Paulo, que também estava preso pela última vez, e ele está ciente da própria condenação. E aí ele faz um balanço final de sua vida a serviço do Evangelho. Estou pronto. Chegou a minha hora. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Conservei, guardei a fé. E agora aguardo o prêmio dos justos. Meu irmão, minha irmã, o prêmio dos justos é a própria morte, que Paulo a vê como a verdadeira libertação, a libertação definitiva. Suas palavras são um testamento espiritual, um testamento sereno, alegre, consciente de ter cumprido o seu dever. Ele é modelo de missionário ardoroso, de missionário entusiasta. Assim deveriam ser todos nós, principalmente quando nós levamos ou estamos à frente da evangelização. No Evangelho, Pedro faz a sua profissão de fé e recebe ali, em Cesareia de Filipe, o primado. O texto ele tem duas bases. A primeira tem uma característica cristológica. O que é isso? É centrar-se em Cristo e da definição de sua identidade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na segunda tem uma característica eclesiológica. O que é isso? É centrar-se na igreja que convoca, que Jesus chama, convoca, reúne à volta de Pedro. Tu és Pedro, tu és Quefas, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A base da construção é a rocha, uma rocha firme, sobre a qual vai se assentar a igreja de Jesus. E essa rocha é a fé. A fé que Pedro e a comunidade dos discípulos
professam. A fé em Jesus como Messias, como Filho de Deus vivo. Dessa adesão nasce a igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, convocada e organizada à volta de Pedro. A Pedro e à comunidade dos discípulos é confiado o poder das chaves, isto é, a autoridade para interpretar a palavra de Deus, as novas necessidades e situações e para acolher ou não novos membros na comunidade dos discípulos do reino. Pedro torna-se assim uma figura de referência para os primeiros cristãos e ele desempenha um papel de primeiro plano na animação da igreja que estava nascente, da igreja nascendo naquela hora. Pedro e Paulo são figuras gigantescas da igreja primitiva que tinha a missão de continuar a obra salvadora de Jesus. Na igreja, Pedro recebe poderes para desempenhar sua missão. Então, por isso, nem o poder do inferno terá vez contra essa igreja. E essa promessa de Cristo não é apenas a Pedro. Se a igreja deve permanecer, mesmo depois da morte de Pedro, devemos admitir que os poderes concedidos a Pedro passem também aos seus legítimos sucessores, que são os papas. Hoje, quem governa a igreja visível, a igreja no tempo, na história, é o Papa Francisco. Ele hoje é Pedro para nós. É ele que nos confirma na fé. E é por isso que nesse dia nós celebramos também o dia do Papa, que ainda hoje ele continua sendo esse sinal de unidade, sinal de comunhão na fé. O Papa, ele é o chefe visível da igreja na terra. E sua missão, mesmo dura, espinhosa, sobretudo nos dias de hoje, com as mudanças rápidas, com mudanças violentas, com contestações dentro e fora da igreja, como é difícil saber discernir no meio de tantas turbulências. Mas o Espírito Santo assiste o Santo Padre. O Espírito Santo orienta os seus passos e as suas decisões. O Santo Padre merece o nosso amor, mas que não seja um amor só de palavras, mas um amor concreto, rezando por Ele, escutando a sua voz e praticando os seus ensinamentos. Relembrando as figuras dos apóstolos São Pedro e São Paulo, nós devemos nos perguntar se nós damos testemunho de Cristo como eles no ambiente em que nós hoje vivemos. Se nós acreditamos que somos responsáveis pela continuação do projeto de Deus. Relembrando a figura do Santo Padre, continuemos a nossa oração, pedindo a Deus que dê ao Santo Padre, o Papa Francisco, muita luz para apontar sempre o melhor caminho para a Igreja e muita força para enfrentar com otimismo e alegria as contestações desse mundo moderno, as adversidades. A Igreja é o corpo vivo que se constrói com pedras vivas que somos todos nós. Todos colaboramos na construção, mas sob a guia e a supervisão dos que são sucessores de Pedro e dos demais apóstolos. Rezemos pelo Santo Padre, rezemos pedindo a intercessão sempre de Pedro e Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.